Olá, garotada, boa tarde. Aqui é a professora Milka que vos fala. Hoje nossa aulinha de história, vamos lá. Vamos para a nossa apostila de história. A história dos lugares, unidade 3, na página 144 da apostila de história. Então a gente olha aí, ó, a imagem de abertura, algumas imagens, né? E as crianças olhando essas imagens, certo? Como se elas estivessem numa exposição, né? Aí nós temos algumas perguntinhas aqui. O que a gente observa nessa cena? Então as crianças estão aí, né? Olhando imagens como se estivesse um museu, né? Um local de exposição de imagens, tá? Aí na número 2 pergunta assim: os objetos representados são da nossa época? A gente percebe que são antigos, né? Então não são da mesma época que a gente está vivendo. A gente percebe por conta das vestimentas, né? Por conta da historicidade, tá? Então essas imagens são de épocas passadas. Se alguém quisesse saber como as pessoas se vestiam há mais de 100 anos, qual imagem escolheria? Então, há mais de 100 anos, né? Então, essa imagem aqui, ó, deste casal aqui, ó, tá? Vestido com trajes aí da época de 1920, mais ou menos, certo? O que mais poderíamos descobrir sobre o passado ao observar a ilustração? Então, olhando essas imagens, né, não só a do casal, mas todas as imagens, né, poderíamos descobrir como eram os livros antigamente, os brinquedos, né, como as pessoas se vestiam, certo? Como era a convivência, a sociedade dessa época, né? Então, tudo isso a gente consegue descobrir. Se você quisesse descobrir como era a sua cidade há muitos anos, que objetos poderia analisar? Então, a gente poderia usar jornais, livros, revistas, imagens, fotos, né? Desta época, ler sobre a história do nosso município, certo? Como nosso município foi criado, né? Como aconteceu o surgimento do nosso município, certo? Vamos lá. Um brinquedo muito antigo. Então, arqueólogos a gente já estudou aí, né, em alguma aula passada, né, sobre os arqueólogos, né, na aula de português, se eu não me engano, a professora falou para vocês que os arqueólogos eram os estudiosos que procuram os fósseis, né, os vestígios dos povos do passado, certo? Então, a vida deles é estudar o que aconteceu no passado da humanidade. Em 2017, na Turquia, arqueólogos descobriram alguns túmulos que continham vários brinquedos. Eram brinquedos que tinham mais de 5.000 anos. Entre eles, acharam uma carruagem em miniatura feita de argila. É o mais antigo carrinho já encontrado. Olha a imagem dela aí. Carrinho de argila encontrado em 2017 na Turquia, em um túmulo com mais de 5.000 anos. Como é que esse brinquedo encontrado na Turquia? Descreva. Como é esse brinquedo encontrado na Turquia? Descrevam. Então a gente percebe que ele é um brinquedo, né, que parece assim parece um carrinho, né? Daqueles carrinhos de antigamente que as pessoas subiam em cima assim e iam empurrando, né? Então assim, mas você vai descrever aí o que você acha, tá? Então ele é feito de argila, né? Tem rodinhas, tá? Depois, esse brinquedo se parece com brinquedos atuais? Não, né? Ele não se parece com os brinquedos atuais, certo? Porque os brinquedos atuais têm um avanço tecnológico, né? Uma tecnologia diferente para ser criado. Mas ele parece com brinquedos de 30 anos atrás, certo? Com base nesse brinquedo, como viviam as crianças na Turquia há 5.000 anos, né? Então, as crianças brincavam, tinham brinquedos e conheciam carrinhos, né? A gente consegue ver que elas também construíam seus próprios brinquedos. Esse brinquedo ajuda a entender como viviam os adultos naquela época? Sim, pois nessa sociedade esse veículo era utilizado como um meio de transporte para adultos. Além disso,
Os brinquedos eram enterrados junto às crianças que morriam. Vestígios do passado. Os seres humanos, desde que se organizaram em grupos, passaram a produzir objetos para facilitar o dia a dia. Fabricavam vestimentas, utensílios, armas, calçados, veículos, entre outros objetos. À medida que esses grupos se tornaram maiores, os objetos e lugares que construíram também se modificaram. Muitos desses vestígios de lugares ainda existem. Quando encontrados, fornecem informações sobre como era a vida da sociedade que os criou. São pistas para reconstruir o passado e a história. O trabalho de procurar essas pistas e interpretá-las, recebe o nome de fontes históricas. Considerando fontes históricas, então, todos os objetos que, produzidos por seres humanos, nos ajudam a reconstruir o que aconteceu no passado. Quais são os tipos de fontes históricas? Então, os historiadores, para organizar seus estudos, costumam dividir as fontes históricas em alguns tipos. Nós temos fontes históricas materiais não escritas. Então, as fontes materiais não escritas são os objetos materiais que podemos ver, pegar, medir, mas não são escritos. Por exemplo, ruínas de uma construção, roupas, brinquedos, utensílios, moedas, esculturas. Muitos povos antigos são estudados unicamente com base nas fontes não escritas, pois eles não reconheciam a escrita. Fontes materiais escritas. Então, por sua vez, as fontes escritas são registros como certidões de nascimento, testamentos, livros, escrituras, relatórios comerciais, leis governamentais, inscrições e monumentos. E as fontes visuais são aquelas que a gente somente pode ver, São os registros feitos aí por meio de imagem, como as pinturas rupestres, desenhos, fotografias, vídeos, filmes. Então, os seres humanos sempre se comunicam por meio de imagens. Também podemos chamar de fontes visuais ou iconográficas. As fontes sonoras, que são as músicas, os instrumentos, as canções, os sons, tá? E as fontes orais, que são as histórias contadas, que são transmitidas dos mais velhos para o mais novo, Histórias que a gente aprende com outras pessoas, certo? Não precisa necessariamente ter comprovação científica. O lugar onde você vive tem história. Então, a nossa rua, nosso bairro, a nossa cidade foram construídos por pessoas que em algum momento do passado foram viver ali. E o que é feito para descobrir essa história? Então, o historiador que fosse estudar o passado deste lugar deveria buscar diversos tipos de fonte. Procurar a prefeitura, a origem do nome do município, os bairros, nome das ruas. Pesquisar bibliotecas, histórias sobre o município, jornais, revistas, se tem fotos, alguma informação. Conversar com moradores antigos, pioneiros, que têm lembranças de quando surgiu o lugar. Procurar praças públicas, placas e monumentos que têm homenagem a pessoas que ajudaram a construir a cidade. Ir aos museus, se a cidade tiver. E observar objetos antigos que mostrassem como as pessoas viviam, neste local, tá? Em épocas passadas. Todo lugar tem uma história, e ela precisa ser descoberta. Aí aqui você tem as perguntinhas para perguntar aí para vovó, para vovô, para mamãe, para papai, para titio, para titia em casa. O que você gostaria de saber sobre o lugar onde vive? O que faria para descobrir mais informações que deseja, Então, assim, entrevista sempre é uma boa ideia, tá? Perguntar para as pessoas mais velhas o que elas lembram. Museu, lugar de fontes históricas. Muitas fontes históricas ficam guardadas em lugares onde são cuidadas, catalogadas e exibidas ao público, chamados de museus. Catalogar é classificar, organizar, colocar nome, tá? O que existe nos museus constitui o seu acervo, ou seja, o conjunto de tudo que está sob a responsabilidade dele. Existem museus para as mais variadas fontes históricas, de história de arte, de língua, de arqueologia, de brinquedos, entre muitos outros. Além de guardar e exibir fontes históricas, os museus oferecem cursos sobre elas. Também realizam eventos, ou seja, acontecimentos, tá? Ação de mostrar. Então, existem museus públicos, que são financiados pelo governo, e museus privados, que são construídos e mantidos por empresas
e pessoas que fazem doações, tá? Aqui tá perguntando se aqui na nossa cidade tem algum museu, né? Museu de quê? Então, a gente não tem nenhum museu aqui na nossa cidade. Marca um X a imagem que representa uma fonte histórica visual, aquela que a gente somente vê, tá? Então, a gente tá vendo aqui o filme, né? Então, é uma fonte histórica visual. Marque F para as alternativas falsas e V para a verdadeira. As pistas do passado que o historiador estuda são fontes históricas? Sim, verdadeira. Os brinquedos das crianças são fontes históricas? Sim, verdadeira. Roupas e sapatos não são fontes históricas? É falso, são sim, né? Um cientista que ajuda a estudar a história é um arqueólogo? Sim. Muitas fontes históricas ficam guardadas em museus? Sim, verdadeira. Número 3. Fontes materiais escritas, fontes materiais não escritas, fontes visuais, fontes orais, fontes sonoras. Então, uma canção que toca em uma novela de época exibida na televisão é uma fonte sonora, é uma música, né? Uma história contada por uma pessoa idosa é uma fonte oral, quando o mais velho conta para os mais novos. Roupinhas de bebê, né? Então, são fontes materiais. As fotografias de casamento de um casal, fontes visuais, fotografia, a gente vê. Pinturas antigas feitas nas paredes, fonte visual. A escultura de um personagem histórico, fontes materiais não escritas. E cartas e livros de alguns anos atrás, fontes materiais escritas. 4. Complete as frases com as palavras do quadro. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui para vocês. Vamos ver se ela ficou boa assim. A certidão de nascimento é uma fonte material escrita. Os museus guardam fontes históricas de muitos tipos, como brinquedos, roupas, veículos e móveis. O cientista que estuda a história e reconstitui o passado é o historiador. Em casa, com o auxílio de um adulto, analise o objeto da família, os seus que possam ser fontes históricas para o estudo da sua vida, das pessoas que você mora. Procure fontes visuais, fotografias, fontes materiais, objetos, fontes escritas, cartas e fontes sonoras, músicas, gravações de pessoas falando. Faça uma lista do que você encontrou em casa. Nossa aulinha de hoje é somente até aqui. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.